Boa noite, tudo bem? Acho que, Boa noite, professor. acho que o pessoal vai entrando, né, depois. É que hoje também eu nem tive um problema com meu notebook, acabei tendo até que trocar de notebook, então não vou nem enrolar aqui, ficar colocando som em qualquer coisa, que eu tô com medo de travar. Que não tá muito católico hoje. Então, boa noite para todos, né? Eu já coloquei aqui para gravar e postei os slides, não sei se vocês viram. Eu, na verdade, estou chamando de aula 3, mas ainda isso aqui seria aula 2. Eu peguei o tema da aula 2, eu achei ele bem importante e não é uma questão de ser longo ou ser curto. Eu achei que ficaria melhor para trabalhar com vocês, dividir ele em aquilo que a gente já trabalhou a aula passada, o que a gente vai trabalhar hoje, que é a manutenção e perda da qualidade do segurado. E na próxima aula, eu quero ainda, estou até aqui conferindo, na próxima aula a gente vai tratar sobre a questão dos dependentes, entendeu? É bem importante. Então, essa aula 2, eu considero que dessa parte geral é uma das aulas mais importantes, tudo que a gente está conversando. Então, nessa aula de hoje, que eu estou enumerando ela aqui como sendo aula 3, a gente vai trabalhar sobre a manutenção e perda da qualidade desse segurado. Combinado? Então, a bibliografia eu vou estar seguindo a mesma, né? Eu estou usando aqui o livrinho do Luciano, mas vocês fiquem tranquilos que vocês podem estudar com os meus slides, porque eu estou tomando o cuidado, a cautela de fazer o slide da forma mais completa possível para que você não tenha necessidade, pelo menos como não é um curso jurídico, de buscar outras fontes, né? E também, se for necessário, também vocês podem me perguntar que eu possa auxiliar na questão aqui do entendimento aqui da matéria, da disciplina que nós estamos tratando, que nós estamos estudando. Então, como de costume, eu sempre trago aqui algumas questões iniciais para que a gente possa estar pensando aqui no raciocínio, estar ligando aqui o nosso desenvolvimento em algumas coisas que a gente vai fazer aqui ao longo da aula. Então, eu coloquei ali, ó, como primeiro travessão, qual o prazo máximo de manutenção de qualidade segurado, né? Então, por quanto tempo eu parei de contribuir e ainda continuo sendo segurado? Então, ao longo aqui da nossa aula, eu quero conseguir responder isso para vocês. Então, essa é uma das indagações. Segunda indagação, se existe exceção ao prazo da resposta anterior. Como assim ao prazo da resposta anterior? Então, se eu mantenho ali a qualidade segurada, por exemplo, por 12 meses, todo mundo mantém por 12 meses, tem exceção? Então, é nesse sentido que a gente vai tentar responder ao longo dessa nossa conversa de hoje. E uma terceira indagação, olha, vejam que hoje eu estou bonzinho, né, nessa segunda-feira. O prazo para manutenção de qualidade de segurado é igual para todos, né? Ali faltou uma vírgula, na verdade, para todos, tanto os obrigatórios quanto os facultativos, todo mundo tem o mesmo prazo. Então, essas, essas três indagações eu estou propondo aqui para vocês ao longo dessa aula. Espero que a gente consiga estar respondendo, que a gente consiga estar elucidando essas três questões, que vocês vão ver que eu repito elas lá no final. E se a gente concluir a conversa, pelo menos a parte teórica hoje, possivelmente eu deixo essas questões para na quinta-feira agora, né? Ainda como aula remota, né? Então, para você fazer lá e respondê-las para mim. Então, quinta-feira a gente não se vê, pelo menos a princípio, né? Seguindo aqui, então, eu anotei ali como introdução e coloquei assim para vocês, ó. Vimos que o segurado que exerce atividade remunerada de filiação obrigatória ao regime geral da Previdência Social está automaticamente vinculado a esse sistema, devendo contribuir regularmente. E essa foi a matéria que a gente conversou na aula
foi quinta, né? Ou foi segunda? Foi quinta que a gente teve aula, né? Ou foi segunda? Foi segunda, segunda. Então, segunda Foi segunda. a gente conversou sobre essa questão de que todos aqueles que exercem de forma regular atividade remunerada, estejam vinculados lá, por exemplo, à CLT, não tem como você falar que não vai efetuar o recolhimento, porque ele é obrigatório. Então, isso aqui a gente conversou aula passada. Para a gente dar início a essa, essa indagação de hoje, eu fiz mais uma pergunta. Na verdade, é um desdobramento daquelas três perguntas. Mas se ele parar de contribuir, quando eu estou falando se o segurado, se o segurado parar de contribuir por algum motivo, né? E será excluído de forma imediata? Então, essa seria a primeira, talvez, primeira e mais ampla indagação que a gente pudesse fazer é, na aula de hoje. Então, por quanto tempo eu posso parar de pagar, eu posso ficar sem estar contribuindo para a Previdência Social, que eu me mantenho ainda ali com a qualidade, que eu me mantenho ali com as coberturas, com a questão da seguridade, de que forma que eu fico isso. Então, e aqui a minha pergunta eu coloco: é de forma imediata que eu perco a qualidade segurada? Então, a resposta é não, né? Não é de forma automática. Então, deixei de pagar hoje, amanhã eu já não tenho mais qualidade segurada. Então, o sistema permite que o segurado possa passar um determinado tempo sem efetuar os recolhimentos e mesmo assim, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu puxar aqui o microfone mais perto de mim, ver se dá uma melhorada. Embora eu acho, deixa eu só ver uma coisa. Em razão do que eu tive que trocar o. Não, é para estar ligado. É para estar ligado. Melhorou? Porque realmente, né? Se o som fica baixo, fica bem ruim para estar prestando atenção. Deu uma. Então deixa eu pôr mais perto um pouquinho. Melhorou ainda? Ficou melhor? Realmente, quando fica baixinho, não atrapalha não. Tem que ficar. O importante é que vocês entendam. Então, quando a gente está perguntando se eu parar de contribuir se parar de contribuir hoje, se cessa ali a minha qualidade segurada de forma imediata. Não, eu ainda tenho ali um período ali que eu permaneço ainda como segurado. É esses prazos, é esse período que a gente vai estar conversando hoje. Então, é um período que mesmo sem eu estar efetuando o recolhimento, eu mantenho todos os direitos que a gente chama ali, eu mantenho a questão da qualidade do segurado. Então, esse é o nosso tema central da aula 3. Esse período que eu me mantenho aí com as garantias aí de qualidade de segurado, ele recebe o nome de período de graça. Não é de graça porque eu não estou pagando, tá? É de graça. Não. Período de graça que eu penso que a pessoa está sendo agraciada de manter aí a qualidade segurado, mesmo não efetuando qualquer tipo de recolhimento. Então, esse período de graça, veja que eu estou tentando sempre transcrever aí nos slides para que você fique com o material completo depois na hora de estudar. Esse período de graça visa dar por algum tempo, então não é ad eterno, né? Pelo menos regra geral, por algum tempo, proteção ao trabalhador que se encontra em uma condição desfavorável, sem a possibilidade de recolher contribuições previdenciárias, como, por exemplo, no caso de desemprego. Então, posso estar exemplificando esse período de graça. Então, período de graça não é porque esse de graça não vem porque eu não estou pagando, mas sim de graça, de agraciamento, né? Estou sendo agraciado de poder ficar aqui ainda filiado ao regime geral da Previdência, mesmo não estando contribuindo. Por que isso ocorre? Por que a lei, por que o legislador fez isso? Pensando em proteger o trabalhador durante aquele período durante um determinado período que ele não pôde, que ele não conseguiu efetuar o recolhimento. Então, me dê um exemplo, professor, um período que eu estou aí na situação de desemprego. Então, eu mantenho essa qualidade de segurado, eu sou agraciado por esse período de graça durante uma quantidade de meses que a gente vai ver nos slides aqui no nosso desenrolar aqui da aula. Então, as situações abrangidas por esse mencionado período de graça
elas são as contidas. Vocês não precisam se preocupar com leis nem com artigos, mas aqui, como eu estou fazendo a coisa, depois você vai olhar com calma, eu coloquei aqui o fundamento legal, que esse período de graça ele está fundamentado lá no artigo 15 da Lei 8.213/91. E aí eu vou passar a descrever ali, através da letra A, letra B, C, D, I, E e F, quais são essas situações. Então vamos lá para que a gente possa poder entender. Então, primeira situação que existe possibilidade de eu estar me valendo desse período de graça. A primeira situação é a letra A, seria não tem limite. Como assim não tem limite? Então, nós vamos ver aqui algumas situações em que quando o segurado está inserido em situações como essa aqui que a gente vai ver aqui da letra A, então eu mantenho esse período de graça por sem nenhum limite de prazo. Olha que boa, nossa, esse é bom, né? Então vamos ver. Quem estiver em gozo de um benefício, tá baixo ainda? Poxa vida, eu não sei mais o que eu posso fazer. Deixa eu ver um pouquinho. Eu acho que meu microfone é para estar ligado. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, vocês vão me falando, porque eu não quero mexer ali nos cabos, porque eu tive que, na primeira aula, eu tive o maior problema com o notebook e tive que substituí-lo. Então a gente perdeu quase 20 minutos da aula. Então, na verdade, eu não sei se. Não, mas é para estar ligado sim, porque tá azulzinho, ó. Deixa eu ver uma coisa, se eu consigo mexer no volume. Opa, não, não é aqui. Bom, eu vou tentar falar mais alto um pouquinho e qualquer coisa vocês vão me falando aí que eu vou tentar me manter aqui próximo ao microfone, né? Eu vou tentar até trazer o microfone aqui mais perto de mim, ó. Daí, de repente, melhora ou não adianta nada? Se não adianta nada, deixa ele ali. Melhora? Tá tão baixo que eles nem me escutam. Tá melhor, né? Eu penso que assim fica um pouco mais próximo. Mas aí, se não for ficando bom, vocês vão me falando que a gente vai tentando resolver. Então, nessa letra A, a gente vai conversar sobre essas questões, sobre essa possibilidade de você estar durante esse período chamado período de graça, que não tem um prazo estabelecido. Então, na letra A, você anote assim, sem limite de prazo. E a primeira possibilidade de você estar num período de graça sem um limite de prazo é quando você estiver no gozo de um benefício, mesmo que essa situação se prolongue por vários anos. Então, enquanto você está no gozo de um determinado benefício previdenciário, né, evidentemente você não vai estar trabalhando, né, se você está recebendo um benefício, você também não vai estar recolhendo nada para o INSS, porque você está gozando desse benefício. Se esse benefício ele perdurar mais de um ano, 2 anos, 3 anos, professor, é possível? Hoje em dia isso está um pouquinho mais difícil, né? Quando a gente pensa em um benefício que não seja definitivo, mas é possível sim. No passado, eu já conheci pessoas que ficaram ali no auxílio acidente durante muito tempo. Hoje, em razão das reformas previdenciárias e todo esse momento que a gente tem vivido, as coisas estão um pouco mais controladas e acredito que seja um pouco difícil você ficar um período aí muito longo com um benefício que não seja definitiva. Depois a gente vai ver ali com a emenda constitucional 103 de 2019 as alterações da reforma trabalhista, mas não é hoje. Então, qual é a exceção? A exceção é que no que diz respeito ao auxílio acidente. Por quê? É isso que eu estava dizendo, né? Ali na a Lei 13.846 de 2019, ele vem e diz o seguinte, que a pessoa que está incapacitada de forma temporária por meio e recebendo o benefício previdenciário do auxílio acidente. O que acontece? Ele tem que fazer perícias, né? De cada alguns casos são de 6 em 6 meses, outros são de 3 em 3, para o quê? Para que esse benefício só seja realmente concedido para aquelas pessoas que estão precisando. Então, essa seria a exceção, porque se você ler ali o caput ali que eu estou colocando, ó, quem tiver em gozo do benefício, mesmo que essa situação se prolongue por vários anos. Então, seria sem limite de prazo. Você vai dizer, então, eu vou ficar o resto da vida recebendo auxílio doença, auxílio acidente? É isso que eu estou colocando aqui para vocês, que a Lei 13.846 de 2019 alterou, que no caso do auxílio acidente, você tem que fazer perícia, né?
Tem alguns casos, a lei determina que é de 90 dias, 3 em 3 meses faz uma nova perícia. Outros casos de 180 em 180. Então, 6 meses em 6 meses vai fazendo perícia, conforme vai havendo a manutenção do seu estado aí de necessidade de restabelecimento, a gente vai mantendo o benefício previdenciário. Não sendo necessário, o benefício é cessado. Então, é por isso que na letra A, essa questão de sem limite de prazo, eu só queria que você fizesse, como minha velha avó diz aí, coloca um asterisco, lembrando que no caso do auxílio acidente, é necessário a questão da perícia médica, né, via médico credenciado ao INSS durante o período em que for necessário, ali 3 meses ou 6 meses. Na letra B, então você mantém o período de graça em até 12 meses. Olha que beleza. Quando que eu mantenho esse período de graça por até 12 meses? Após a cessação do benefício por incapacidade. Então, que dali eu coloquei entre parênteses, auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Então, eu estou recebendo um benefício de incapacidade. Então, digamos que eu quebrei a perna, não estou podendo trabalhar, então estou recebendo ali um auxílio doença, né? Estou me tratando do Covid, né? Então existe a possibilidade de estar recebendo um auxílio doença. Terminou esse auxílio doença e eu não, né? Digamos que eu não voltei a trabalhar, fui demitido, rescindi o contrato de trabalho e não estou fazendo nenhum recolhimento pelo carnê avulso, né? Como trabalhador individual. Por quanto tempo eu mantenho minha filiação aí, minha qualidade de segurado? Qual é meu período de graça nesse caso? Nesse caso, meu período de graça é de 12 meses. Então, qualquer outra coisa que aconteça dentro desse período de graça, eu me mantenho filiado. Quando eu digo me filiado, eu estou dizendo que eu me mantenho dentro das mesmas condições aqui do regime que eu já possuía antes. Então, período de graça para aquelas pessoas que estão recebendo o benefício por incapacidade, seja ele o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Você vai dizer, mas a aposentadoria por invalidez não é definitiva? Deveria ser, mas digamos que você seja convocado lá para fazer uma perícia e essa invalidez ela não é permanente, ela é transitória. Eu já vi e é possível, por isso que o INSS hoje tem tomado essa cautela. Deixar de exercer atividade remunerada. Então, de regra geral, a partir do momento que eu deixo de exercer uma atividade remunerada, né? Então, estou lá com a minha carteira assinada, tudo bonitinho. Então, fui demitido, né? Hoje eu sou seletista da UniFCV, né? Faz 2013 para 21, faz 9 anos, né? 9 anos que eu estou na instituição. Então, eu ainda, depois vocês vão ver que vai ter a regra dos 120 contribuições, dos 10 anos. Então, aí na instituição, eu não tenho 120 contribuições ainda. Digamos que eu não tivesse outro recolhimento anterior, ou pelo menos que tenha havido ali uma interrupção. Então, eu tenho, a partir do meu desligamento, 12 meses para eu poder gozar dessa questão do benefício de graça. Qual que é o benefício de graça? Eu manter a minha qualidade de segurado. Então, esse aqui é a letra B. A gente mantém esse período de graça por até 12 meses. E aí, eu trago no próximo slide a seguinte questão, que se o segurado tem efetuado mais de 120 contribuições mensais, ou seja, 10 anos, né? Cada ano tem 12 meses, então 120 recolhimentos dividido por 10 anos, por 12 meses, vai chegar a 10 anos, né? Sem interrupção. Então, vamos supor, eu tenho 9 anos aí na UniFCV com a carteira assinada. Digamos que eu estivesse, né? No meu caso, eu até estou, viu? Estava recolhendo o carnê. Antes da UniFCV, eu recolhia, deixa eu pensar, 2012, recolhia como empresário individual. Eu recolhi como empresário individual porque eu tive um curto período ali da demissão do meu emprego anterior, que foi de julho de 2012 a março de 2013, então esse período teria ficado vago, mas não ficou vago porque eu recolhia como empresário individual. Então, eu tenho, hoje, em 2021, mais de 120 contribuições de forma ininterrupta, não pode ter falhado nenhum mês. Eu não tenho nenhuma falha, né? Na verdade, eu tenho desde lá, quer ver?
desde março de 2014, 2004, né? Então eu tenho março de 2004, março de 2004, 12, né? Agora em 2024 vai fazer 20, eu tenho 20 anos de contribuição, vou ter 20 anos de contribuição para o INSS de forma ininterrupta. Eu nunca tive interrupção. Então, a partir de 120 contribuições ininterruptas, a gente sobe esse prazo do período de graça de 12 meses para 24 meses. Olha que beleza! Então, a partir do momento que você tem mais de 10 anos de trabalho, né, de recolhimento ininterrupto para o INSS, você pode ter aí uma interrupção, um período de até 24 meses, que você ainda mantém aquilo que a gente chama de qualidade de segurado. É bem importante essa informação. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa anotação de que o segurado que possuir 120 contribuições de forma ininterrupta, não adianta ter havido interrupções. Ah, eu fui demitido de um emprego, depois eu demorei para entrar no outro. Não. Tem que ser 120 contribuições de forma ininterrupta. Você tem 24 meses o período de graça. Essa é a letra B que a gente está conversando ainda. Letra C, 12 meses após a cessação de segregação compulsória. O que é isso, professor? Então, abrange quem tenha sofrido uma doença para a qual a vigilância sanitária impõe isolamento com o intuito de evitar a difusão da contaminação. Alguém conhece uma doença assim? Covid, gente. Covid. É que como nós estamos numa pandemia, né? Então os critérios estão elastecidos. Mas aqui, ó, encaixa perfeitamente. Então, a partir, então você ficou em isolamento, digamos que não é o caso, mas digamos que a gente tivesse apenas um pequeno foco de Covid no Brasil, assim como foi, não sei se vocês lembram da gripe H1N1, não sei se vocês lembram. Nós não tivemos uma pandemia de gripe H1N1, nós tivemos alguns casos, assim, foi sério, me lembro, na época, eu morri de medo de pegar. Então, se naquele caso, se houvesse a segregação, ou seja, isolamento compulsório, o que é o isolamento compulsório? A pessoa não pode trabalhar. Ah, mas por que não pode trabalhar? Porque ela tem que ficar isolada para ela não passar essa doença para outras pessoas. Então, a partir do momento que cessou essa segregação compulsória, ela ainda tem 12 meses do período de graça. É justo, gente, é justo. Se você parar para pensar, é bem justo, né? Eu acho que até nessa questão do Covid, eu acho que isso aqui vai ser discutível, né? Mas é que nesse caso não dá para falar, nós não temos, eu penso, uma segregação em específica, no caso do Covid, porque seria todo mundo, concorda? Nós não estamos teoricamente em lockdown pelo decreto hoje, né, segunda-feira, no decreto estadual e decreto municipal, nós estamos em lockdown, só pode sair para ir no mercado e na farmácia, você não pode ficar andando na rua que nem, né, Zé Ninguém, logo você arruma uma multa. Então, esses casos, olha, eu coloquei até a definição completa, que é isso que eu acabei de explicar. Nesses casos, apenas em relação aos casos em que essa enfermidade não conduz ao auxílio-doença, né? Porque se conduzir ao auxílio-doença, então a pessoa vai estar recebendo um auxílio, um benefício previdenciário. O Covid não necessariamente você vai receber um auxílio-doença, concorda? Eu tive Covid e me recuperei com 15 dias. Conheço agora, estamos até um casal de professores da UniFCV, em que ela ficou na UTI acho que 10 ou 12 dias, ele foi internado depois, ele não chegou a ir para a UTI, mas ambos ainda estão hospitalizados. Né? Como faz mais de 15 dias, eu acho que eles teriam direito até o auxílio doença. Por quê? Eles vão sair do hospital agora e não vão se recuperar, eles vão ter que fazer fisioterapia, né? O Covid ele deixa sequelas, não é assim, papuf, sarou, né? Tem pessoas que têm sequelas até mais sérias, mais graves. Eu ainda não sinto o cheiro, gente. Eu tive Covid em julho, nós estamos em março, né? Agora que está voltando, eu sinto 20% do cheiro agora. Até um mês atrás não sentia nada. Eu sinto, ó, meu nariz fica meio tampado. É a glândula que eu já fui no médico 3 vezes, já tomei um monte de injeção e ó, até agora nada. Sequelas do Covid. Então, desde que o segurado tenha cumprido a carência necessária, né? Não dá para você dar esse benefício para todo mundo. Ou seja, aquelas situações em que ocorre a dispensa do período de carência ali para você se tornar segurado. Mas isso aqui a gente vai ter que analisar um caso concreto.
Nesse caso, deixa eu só voltar aqui. Anotem aí na letra C, né? Que é o período de graça por 12 meses até o encerramento aí da segregação compulsória, da separação, do isolamento da pessoa. Coloque entre parênteses que não dá para ser o Covid porque nós estamos em pandemia. Então você não consegue isolar uma determinada pessoa, concorda? Você teria que isolar o Brasil inteiro. Não é o caso, o INSS quebraria, concorda? Nem conseguiria pagar benefício. Por isso que tem um auxílio emergencial. Não é para aqueles que ganham, que estão com dificuldade financeira, seria para ajudar. Não é um benefício previdenciário, e sim um auxílio emergencial, porque imagina encostar todo mundo na Previdência, não ia dar certo, né? Letra D. Essa aqui é interessante, né? Até 12 meses após o livramento ou fuga, o segurado, detido ou recluso. Gente, acho que eu falei isso em sala de aula, né? Quando eu era ainda estagiário, o escritório que eu trabalhei fazia bastante auxílio reclusão. Então, durante o período que a pessoa está reclusa, ela não está trabalhando, né? Pelo menos em tese, não. Como ela não está trabalhando, o que acontece? O seu a sua questão previdenciária está suspensa. Então, enquanto ela estiver em custódia do Estado, ele manterá a condição de segurado. A partir do momento que ele terminou de cumprir a pena, mas a pena total? Não, a pena de reclusão. Então, digamos que fui condenado a 12 anos de cadeia, né? 12 anos, um terço da pena, 12 dividido por 3 dá 3 anos. 3 anos, se eu tiver bom comportamento, eu tenho, né, sem antecedentes criminais, eu tenho progressão de regime. Então, com 3 anos, eu posso sair da cadeia para o semiaberto. Para o semiaberto, eu já posso trabalhar. Então, a partir do momento que eu fui para o semiaberto, eu tenho 12 meses ainda do período de graça. A partir desse momento, se eu não arrumei um trabalho, se eu não recolhi o carnê ali como um contribuinte individual, ó, paciência, perdeu a qualidade de segurado, não tem mais não tem mais essa condição. Fugir, professor, né? Então eu mantenho a age eterna, olha que beleza, eu fujo da cadeia e mantenho a qualidade de segurado. Não, senhor. A partir da data da comunicação da fuga, você mantém a qualidade de segurado por 12 meses. Após esses 12 meses, tchau, tchau, você não tem mais, não mantém mais essa qualidade de segurado. Pode ver que eu fiz questão de anotar ali, ó, fim da execução da pena, terá ainda o egresso, os direitos de mais 12 meses após o livramento ou fuga, se for o caso. É o que eu anotei ali no caput, ali na letra D. Então, na letra D, gostaria que vocês anotassem que naqueles casos de reclusão ou de fuga, a pessoa possui ali o período que a gente chama de graça, ou manutenção da qualidade segurada, por até 12 meses. Do final do cumprimento da pena ou da data em que o bendito fugiu aí do sistema carcerário, do sistema penitenciário. Se ele não fugir, se ele ficar quietinho lá, durante o período que ele está cumprindo pena, ele mantém a qualidade segurada durante todo esse período. Ele pôs o pé fora porque terminou, porque teve progressão de regime, ou fugiu, 12 meses. Bem fácil isso, né? Não tem erro. Letra E. Em até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar o serviço militar. Quando você é incorporado às Forças Armadas para você prestar um serviço militar, o que acontece? Você vai ter um regime próprio. Então, lembrados? Regime Geral da Previdência Social, que é isso que a gente está conversando. E quando você se torna lá, vai prestar serviço militar, você é passado ao regime próprio. Se você possui regime próprio, então o que vai acontecer aqui com o regime geral da Previdência Social? Você vai ter que se afastar, então você é mantido essa manutenção da qualidade segurada durante o período de 3 meses que você foi convocado, que você ingressou no serviço militar. A partir desse momento, aí você não vai ter mais a questão aqui da qualidade do segurado. Então, veja ali quando eu tenho em vermelho. Se um indivíduo foi convocado para a prestação de serviço militar, quando ainda possui a qualidade segurada, ela se mantém durante todo o serviço do referido em cargo público. Então, veja bem, é o mesmo caso lá do preso. A partir do momento que eu sou convocado a prestar um serviço militar, então durante o meu período de prestação de serviço militar, eu vou para o regime próprio, mas eu mantenho a qualidade de segurado, porque é como se ficasse suspenso o regime geral. A partir do momento do meu licenciamento. Como assim do meu licenciamento?
acabou, não estou mais prestando o serviço militar. Não estou mais prestando o serviço militar, então tem que fazer alguma coisa da vida, concorda? Não dá para eu ficar à deriva. Então, a partir do momento que cessou, né, do seu licenciamento, sair, não estou mais prestando serviço militar. Você tem 90 dias com qualidade segurada. Ah, mas e o regime próprio? O regime próprio é outra conversa. Nós estamos tratando hoje do regime. Não, hoje não. Nós vamos tratar durante um bom tempo sobre o regime geral. Então, no regime geral, no caso dos militares, quando você vai prestar um serviço militar, fica suspenso a sua questão aqui de durante todo sua prestação de serviço, então você mantém a qualidade segurada e 90 dias, 3 meses após o seu licenciamento, ou terminou de prestar o serviço militar, você ainda mantém por 3 meses, que é o mesmo que 90 dias. Letra F, uma das últimas condições que depois eu quero ter um quadro comparativo. Fiz um quadro comparativo para vocês. Até 6 meses após a interrupção das contribuições, o segurado facultativo. Vocês estão lembrados quem que é o segurado facultativo? Tem vários exemplos, eu pedi para vocês lembrarem de dois. O estudante, a dona de casa. Então, a partir do momento, né, que você faz a contribuição lá de forma individual, então você é facultativo. Você não é obrigado a recolher, mas você está recolhendo. Então, a partir do momento que você parou de recolher, você mantém essa qualidade, esse período de graça por 6 meses ainda. Cabe aqui anotar, ó, que salvo o prazo diferenciado de 6 meses para a perda da proteção social pela ausência de recolhimentos, todas as demais situações são aplicáveis também aos segurados facultativos. Quais as outras situações? Da questão do serviço militar, que é de 90 dias. Ah, você vai dizer, isso aqui é pior, é verdade. Isso aqui o prazo é menor, então é melhor ele ficar com a questão aqui do contribuinte facultativo. Do auxílio reclusão. Então, o segurado facultativo, quando ele é recluso, então eu sou preso. Então, vendo que se eu não for preso, o período que eu mantenho de graça é 6 meses depois que eu paguei a minha última contribuição. Mas se eu fui preso, eu tenho quanto? 12 meses. Então, aqui eu estou fazendo uma ressalva que naqueles casos que a gente acabou de ver, se o período for maior, é óbvio que você vai fazer a opção pelo período de graça maior. Esse aqui é para quem não se encaixar em nenhuma daquelas opções que eu dei para vocês. Então, não me encaixa lá no auxílio acidente, não me encaixa na questão do prestação de serviço militar, não me encaixa aqui na questão do auxílio reclusão. Eu tenho 6 meses de manutenção aqui da qualidade segurado quando eu sou um segurado facultativo. Assim, se eles se valerão, por exemplo, do mesmo prazo de 12 meses, que é isso que eu acabei de falar, ó, após o livramento ou fuga, ainda que o prazo de 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade. Então, naqueles casos em que você tiver a possibilidade de ter um benefício, um período de graça maior do que 6 meses, né, que você se encaixar, né, a gente vai, é sempre aquela coisa, né, sempre em dúbio pró, aqui é em dúbio pró segurado. Nesse caso, se você houver um enquadramento com prazo maior, você vai, obviamente, a gente vai fazer a aplicação do prazo maior. Fique sabendo, quando eu coloco um fique sabendo, é para trazer alguma notícia, alguma coisa que é nova, alguma coisa que é importante. Ó. Fique sabendo. Durante o período de graça, o segurado pode obter todos os benefícios previdenciários, salvo o salário família. Por quê, professor? Salário família é aquele valor que é pago junto com o seu olerite, ali, junto com a sua remuneração, né? Então não é benefício, junto com a sua remuneração durante o período que você está trabalhando. Agora veja bem, durante o período de graça, então eu estou me demiti da UniFCV. Qual é o meu período de graça? Aí eu tenho mais de 120 contribuições, então meu período de graça é 24 meses, né? Durante esses 24 meses eu posso requerer todos os benefícios previdenciários que eu tiver direito. Auxílio doença, auxílio reclusão, que mais? Uma aposentadoria por invalidez, veja, desde que possível, né? Deus me livre, tomara que não seja de nada. Menos o benefício do salário família. Por quê? Porque o salário família é pago para aquelas pessoas que estão de forma efetiva exercendo uma atividade remunerada. Se você está no período de graça, como é que você vai fazer? Ah, então eu vou fazer o pedido lá do salário família, mas você não está recebendo, você não está trabalhando. Entenderam? Então isso aqui é meio óbvio, mas eu fiz questão de anotar. Somente a partir do decreto 6722 de 2008, o segurado passou a fazer jus ao auxílio acidente durante o período de manutenção da qualidade segurada, durante o período de graça.
Antes desse diploma, havia expressa vedação lá no artigo 104, parágrafo 7 do Regulamento da Previdência Social. Então, havia, até 2008, havia uma expressa vedação do que, durante o período que você estava no seu período de graça, se você sofresse um acidente, não era para pagar auxílio acidente para vocês. Então, graças a Deus, a partir de 2008, o INSS reviu essa questão e durante o período de graça você tem direito ao auxílio acidente, sim, que eu acho super justo. Se eu estou no meu período de graça, por que eu não posso receber um auxílio acidente? Né? Mas eu fiz questão de anotar isso aí como fique sabendo. Pergunta para gente, eu já estou aqui me direcionando aqui para já cumprir uns 60% da aula, eu acho. Como é feita a contagem desse prazo do período de graça? Como é que começa a contar esse prazo? De onde para onde, né? Então, o reconhecimento da perda do qualidade segurada ocorrerá no dia seguinte ao vencimento da contribuição, no caso do contribuinte individual, relativa ao mês e imediatamente posterior ao término dos prazos fixados. Não entendi, professor. Se eu sou contribuinte individual, por quê? Se eu sou, por exemplo, seletista, a gente vai contar o prazo do seu último recolhimento, isso aí não, né, dali da desligamento da carteira de trabalho. Agora, digamos que eu sou contribuinte individual, eu recolho lá com o meu carnê. Quando é que você vai saber que termina ali a minha questão do meu período de graça? Então, vamos lá que eu trouxe um exemplo. Ó. David é contribuinte individual. Após 2 anos de contribuição, então veja, ele tem menos de 10 anos. Então, após 2 anos, interrompeu os pagamentos na Previdência no dia 31 de 12 de 2017. Então, até o mês de dezembro de 2017, ele efetuou o pagamento. Então, quando é que vence? Né? A gente sempre paga a Previdência no mês seguinte, até o dia 15. Então, como ele trabalhou até 31 de 12, né, de 2017, ele está vinculado, ele recolheu, então, a sua última guia GPS, Guia da Previdência Social, em 15 de 1 de 2018, referente ao mês de dezembro. Então, você sempre paga no mês. Se você paga agora, dia 15 de março, você vai estar pagando referente ao mês de fevereiro. Então, como o problema está dizendo que ele trabalhou, né, que ele recolheu até o mês de dezembro, então esse recolhimento foi feito, pode ser feito até dia 15 de 1 de 2018. Quando é que ele perde a qualidade segurada? Então, eu fiz ali a explicação, mas antes de ler, vamos aqui só responder. Bom, menos de 10 anos de contribuição, ele tem 12 meses de qualidade segurado, concorda? Agora a gente só tem que ver quando é que começa a contar esse prazo, né? Conta de dezembro, conta do dia 15 do 1. Então, olha lá. Perceba que David pode ficar sem contribuir pelo prazo de 12 meses, o que eu acabei de falar, mantendo mesmo assim a qualidade segurado até a competência de dezembro de 2018 sem efetuar nenhum recolhimento, concorda? 12 meses a partir, né, do mês assim, da possibilidade de você efetuar ali o recolhimento. Terá, no entanto, que recolher a contribuição referente ao quê? A janeiro de 2019. Então, ele mantém. Então, David mantém. Ele é segurado até quando? Até o mês de dezembro de 2018. Isso aí não tem discussão. Então, janeiro, fevereiro até dezembro, ele mantém a qualidade segurada. Ele não quer perder. Né? Ele só quer usar o período de graça, mas ele quer se manter filiado. Ele quer aqui se manter certinho para não ter nenhum problema. Quando é que ele tem que fazer o próximo recolhimento para ele não ficar sem nenhum tipo de cobertura? Tem que recolher o mês de janeiro de 2019, concorda? Porque 2018 inteiro ele vai ficar no período de graça. O mês de janeiro de 2019 pode ser pago até você sempre pode efetuar o pagamento até o 15º dia do mês seguinte. Então, se ele tem que efetuar o recolhimento referente ao mês de janeiro de 2019, para ele não perder a qualidade segurado, ele pode efetuar esse pagamento até o dia 15 de 2 de 2019 ou o próximo dia útil, se o dia 15 do 2 cair num sábado, num domingo ou num feriado. Bom esse exemplo, né, para a gente lembrar. Eu fiz um quadro. Olha lá, você vai dizer, nossa, professor, o senhor é o professor do quadro. Não, eu faço o quadro que eu acho que depois, na hora de você estudar, fica fácil você verificar. Então, na minha esquerda aqui, eu coloquei situação, na minha direita, e eu peguei e anotei ali qual é o período de graça. Então, situação, primeira linha, até 120 contribuições, então até 10 anos de serviço de forma ininterrupta. Por qual é o meu período de graça? 12 meses após o encerramento da
atividade. Então, se eu tenho até 120 contribuições, então eu não tenho 10 anos, tenho menos. Então, quanto tempo é meu período de graça? Meu período de graça é 12 meses, eu mantenho a qualidade segurada. Mais de 120 contribuições, veja que fiz questão de fazer a anotação, gente. Sem a interrupção capaz de acarretar perda da qualidade segurada. Então, eu trabalhei mais de 10 anos e não tudo ininterrupto. Eu tenho 24 meses a partir do encerramento da atividade. Mais de 120 contribuições com situação de desemprego registrada. O que é situação de desemprego registrada? É que aqui eu até deixei esse quadro aqui porque havia uma diferença, mas agora que eu estou vendo, essa diferença tinha um benefício. Lembra da história que o nosso atual presidente falou da carteira verde e amarela, carteira de trabalho verde e amarela? Ele editou a medida provisória 905 de 2019, que depois foi reativada pela 955 de 2020, mas não foi reeditada. Então, na verdade, essa quarta linha aqui eu poderia tirar porque é a mesma regra da de cima. Essa situação de emprego registrada eram aquelas situações em que sabe o caso da Ford, lá de Camaçari, do Espírito Santo, né? Que passou lá na televisão a questão lá da demissão em massa. Aquilo ali é um desemprego de uma forma registrada no órgão competente. No entanto, o Ministério Público entrou lá com a ocupação e não deixou mandar embora. Nesses casos, né, pela medida provisória 905, depois a 955 do nosso atual presidente, o prazo de 24 ou de 12, 24 porque se você tem mais de 10 anos, você tem 24 meses. Se você tem menos de 10 anos, você tem 12 meses. Ele era aumentado de 12 meses, mas isso não está mais vigente porque não foi reeditada a medida provisória da carteira verde e amarela. Então, na verdade, isso aqui eu podia ter tirado. Acabei deixando, mas podia ter tirado. Situação, estou na 1, 2, 3, 4, a quinta linha. No gozo do benefício. Então, se eu estou gozando de um benefício, qual é o meu período de graça? Quando cessar o benefício, se eu tiver menos de 10 anos de contribuição, 12 meses. Se eu tiver mais de 10 anos de contribuição, 24 meses. Após o recebimento do seguro desemprego. Aqui, ó, precisava ter tirado também aquela partezinha ali, ó. 20, na verdade, aqui, o seguro-desemprego é a mesma regra da questão ali de cima. Então, se você tem mais de 10 anos, 24 meses, menos de 10 anos é 12 meses. Só precisava ter tirado ali aquela parte final, se já contar com mais de 12 contribuições mensais. Na verdade, isso aqui eu estou te dando o período mínimo, que é o período de carência, né? Mas é claro que se você vai ter isso aí, porque senão você não vai nem fazer jus ao seguro-desemprego. Mas eu anotei ali para você não esquecer. Situação que é a última linha. No caso de recluso, quanto tempo você tem de período de graça? 12 meses a partir do livramento ou da sua fuga. Mais um quadrinho aqui que eu achei importante. Situação como facultativa. Então, você é contribuinte não obrigatório, facultativa. Uma doméstica, por exemplo, né? Uma dona de casa. Quanto tempo eu tenho no período de graça? Tenho 6 meses a partir da interrupção das contribuições. Então, parei de fazer o recolhimento. Tem 6 meses o período de graça. Do serviço militar, então, a partir do encerramento, então, eu me licenciei, não estou mais na prestação do serviço militar, eu tenho 90 dias. Eu não quis entrar no assunto hoje dos dependentes, porque eu acho que essa questão aqui dos prazos, embora até passei meio rápido demais, os prazos aqui de dependentes, os prazos de manutenção de qualidade assegurada é bem importante. E aí, ó, voltando para aquelas questões que eu coloquei no início da aula, que eu vou postar para vocês na quinta-feira, ó, qual o prazo máximo de manutenção da qualidade assegurada? Prazo máximo é 24 meses, né? Se você tiver mais que 120 contribuições. Existe exceção ao prazo da resposta anterior? Não mais, porque não está vigente mais a carteira de trabalho verde e amarelo. Então, isso aí foi um período só curto ali do governo Bolsonaro, que estendia por mais 12 meses. Na verdade, agora o prazo máximo é 24 mesmo. O prazo para manutenção da qualidade segurado é igual dos obrigatórios dos facultativos? Não necessariamente, porque do facultativo é 6 meses. Do obrigatório, a maioria dos prazos, tirando a questão ali do licenciamento militar, o resto são prazos de 12 meses, estão lembrados? Lá na letra A não tinha prazo, porque estava no gozo do benefício.
Depois, se você tinha até 120 contribuições, você ficaria com 12 meses de período de graça, acima de 10 anos, 24 meses. Então, é diferente o período aí de manutenção da qualidade segurada? É assim, para os obrigatórios, para os facultativos. Facultativos de 6 meses. Fácil para responder, né? Dá para responder isso na quinta-feira, essas três questões tranquilos, né? Sim ou não? De nada. Nossa, a Siri está respondendo aqui. Sim ou não? Eles nem me respondem. Sim, né? Faz sim. Deixa eu só pausar a gravação, que daí eu vou fazer a chamada, né?